Olá, gente, chegou o dia. Vamos receber Rafael Ferraris. Rafael, sempre a gente começa essa conversa aqui, porque todo mundo sabe onde você está, mas ninguém sabe a trajetória, como ela foi. Como é que você descobriu o cavalo? Como é que é essa coisa do cavalo entrar na vida da família Ferraris? Então, Mozão, meu pai sempre teve cavalo, sempre criou cavalo. Não lembro na minha vida, em nenhum momento, não ter cavalo presente na minha vida. Meu pai criava manga larga machador, tinha uma fazenda em Saquarema. E aí a gente fez uma clínica de pismo rural. E, e aí a gente começou a montar cavalo mais, porque o manga larga machador geralmente era o peão que montava. Certo. E aí meu pai montou uma escola de equitação em Nova Iguaçu. E aí o coronel Mário Gonzalez, na época, foi o que primeiro que começou a dar aula pra gente. Aí depois veio Gisela Ferraz, depois o Sargento Almeida também participou na época. E aí o nosso início da carreira de montar. E aí a gente começou a querer entender do esporte. E aí a gente começou a fazer os cursos para poder entender como é que funcionava todas as áreas. Então eu fiz curso de desenhador, fiz curso de juiz, fiz curso de comissário, fiz curso de equitação conduto lá no Aras Mirassol, fiz curso com o César Almeida lá também no Jabuticabal. Fui fazendo todos os cursos que poderia e dei aula muitos anos de escola de equitação. Tive alunas para o primeiro campeonato brasileiro, a minha aluna foi campeã, Simone Sol, com a égua Caboclo Fiéis, o ângulo árabe. E a gente tive uma outra aluna que também destacou bastante, Mariana Arnaud, saltou nossas com a Neide, saltou do árabe também, a gente ganhou bastante coisa. Eu cheguei a saltar 1,10 m, aspirante, saltei algumas provas de 1,20 m, 1,30 m, não muita coisa. Fui campeão estadual algumas vezes, aqui na Hípica. E esse foi o nosso início. Aí, a partir daí, eu comecei a aprofundar mais na área de desenho de percurso, que é o que eu gosto mais, apesar de ser delegado técnico, juiz e comissário. E comecei a fazer os cursos internacionais. Primeiro fiz todos os cursos nacionais, né, com os desenhadores nacionais, e fui para fora, fui para Equador, fiz curso com o Leopoldo Palacios, fiz curso com Olaf Peterson, Werner Dig, fiz com o Guilherme. Aí fiz o nível 1, fiz o nível 2 e fiz o nível 3. Provavelmente Hélio Pessoa também. Isso. Aí, nesse meio tempo, eu trabalhei muito com o Hélio Pessoa. O Hélio Pessoa morava na Guatemala, que é um grande incentivador, um grande ídolo meu. E ele vinha armar os concursos internacionais na Hípica. Certo. Internacional, geralmente no novembro, final do ano. E a Vera Cairo sempre me colocava junto com ele como assistente. E eu fui trabalhando com ele. Ele vinha, mandava os croquis, ele fazia na mão, eu já fazia um pouco mais no computador. E a gente fez uma parceria muito grande. E a gente foi desenvolvendo muito. E ele com a experiência que ele tinha, o nome que ele tinha. E eu mais novo, mais jovem, mas eu tinha um pouco de conhecimento da computação, do computador e tudo. E fomos trabalhando junto muitos anos. Fizemos vários concursos, fizemos indoor na Paulista 2 anos. Fiz no Doda, fiz aqui na Hípica vários concursos. E uma pessoa que me ajudou muito, Marina Azevedo, também trabalhei com ela me incentivou a trabalhar, o Guilherme também. Tive algumas pessoas, eu fui abençoado, que eu tive bastante gente que me ajudou a chegar onde eu tô. E um vai falando pro outro, não, é bom, pode chamar, ele é um assistente que dá resultado, faz andar, ajuda, né? Exatamente. E aí eu fui, primeiro internacional que eu armei, que era o concurso, foi em Curitiba. O primeiro internacional que eu armei, Fernando Steb, que conseguiu na época, me deu oportunidade. Aqui também eu tive várias oportunidades de armar. Armei 2 anos o concurso internacional sozinho, já com o internacional da Hípica. Na época era o Vinícius da Mota, Fábio Leivas, que me deram oportunidade. E lá, em Curitiba, armei também internacional e depois fui para fora. Fui armar concurso fora. Consegui armar alguns concursos internacionais no Chile. Trabalhei na Argentina também, fiz um Córdova, um concurso internacional. Paraguai eu fui no Nacional, Paraguai, fui Uruguai também, armei uma vez. E fui em alguns concursos como assistente lá fora, em Wellington, fui algumas vezes. Trabalhei com o Guilherme, com Anderson Lima, vou trabalhar agora no Internacional, no Indoor. Fui também para a Europa, fui em Lanaken, fui em Bohainder, também eu fui em alguns concursos. E tô nessa carreira aí, sempre buscando conhecimento e aprendendo mais, né?
Semana passada também agora um concurso nacional, que foi o concurso Santo Antônio, que é um concurso importante também aqui que nós temos no Brasil. E tem alguns outros concursos que eu vou trabalhar ainda esse ano, Campeonato Brasileiro e outros concursos também. Ou seja, você trilhou toda essa carreira, muitas vezes pagando do próprio bolso, viajando com o apoio de alguma... Exatamente. Eu nunca tive auxílio financeiro de ninguém. Eu sempre fui do meu bolso mesmo. Eu brinco assim, tipo, eu tive que correr atrás, assim. Eu tive ajudas, assim, de oportunidades. Isso eu não posso negar. Oportunidades, convites, e sempre me abriram as portas aqui no Rio, em Curitiba. Em todos os lugares eu sempre fui bem recebido, sempre tive essa oportunidade. Mas eu sempre busquei conhecimento, assim, tipo, eu fiz fisioterapia, minha formação acadêmica é fisioterapia, educação física, fiz licenciatura também. E eu fui para a área de ecoterapia também, eu fiz lá na ANI Brasil, lá em Brasília. Curso de equitação em Brasília, curso de equitação para ecoterapia, fiz o curso básico, com Donelis, isso. Sim. Então eu fui todas as áreas, assim, tudo que eu poderia buscar de conhecimento eu fui. Fiz curso de juiz, fiz curso de comissário, fiz curso de desenhador, eu fui buscando o máximo. Eu sou curso designer também, eu sou comissário nível 2 também, da FEI. Sou coach também, eu fiz o curso de coach da FEI, inclusive. Sou nível 1. Então, todas as áreas eu tentei pegar o máximo de conhecimento. Te ajudar mais à frente. Só que eu comecei muito, assim, no esporte, assim, a gente começou um pouco errado, teoricamente, porque a gente começou com os cavalos de manga larga, e aí depois a gente começou a querer criar cavalos de salto, e a gente começou a pegar PSI no jockey, aquela história toda. A gente chegou aí na Alemanha, né, até com a indicação de vocês. Trouxemos 2 cavalos, os Steiner, filhos de Cassini 1. Um deles foi campeão da aprovação em 2011 em Salto e Liberdade, Spirit do Ferrarese, foi na Sociedade Hípica Paulista, né? E os cavalos competiu com todos os criadores de renome do Brasil, tipo Aras Agromen, 3K. Alas fortes, né? Foi um dos poucos cavalos no Brasil aprovado ainda no Salto em Liberdade, que ele era bem jovem, aprovado definitivo. Foi aprovado definitivo e foi campeão da aprovação. Foi o melhor cavalo que se apresentou naquele dia, né? E os jurados entenderam que ele foi o melhor naquele momento. Isso. E a gente também trouxe a outra égua que foi vendida depois, a Stephanie Macieira saltou ela. Ganhou a final de 8 anos. Ganhou a final de 8 anos, Festival de Cavalo. E a gente começou a criar cavalos e tudo. Só que aí, como eu fui morar em São Paulo, meu irmão também foi fazer outras coisas, a gente meio que parou a escola de equitação. Hoje meu pai tem um salão de eventos, de festas, e ele não trabalha mais com hipismo. Meu pai foi muitos anos diretor de escola de equitação. Nós estávamos na Federação Equestre do Rio de Janeiro, muitos anos. A gente trabalhou muito em vários locais, a gente fazia provas no interior do estado, era bem forte, a gente fazia em Cachoeira de Macacu, Volta Redonda, tinha aqui no Paulo também, ali no Boa Vista também. Isso. A gente fazia no Pegasus, a gente fazia em vários locais, o hipismo era bem forte no interior. E a gente sempre trabalhou, eu sempre trabalhei, minha família sempre trabalhou nisso. E é o que eu gosto de fazer, a minha profissão, e me dedico bastante. Estou sempre aprendendo aí, buscando mais conhecimento. E basicamente é isso, assim, a gente está sempre tentando o máximo possível de aprender, né? A gente tem a humildade de estar sempre buscando conhecimento. É isso. A gente vai para um breve intervalo comercial e eu volto para pegar mais informação com o Rafael Ferrarese, não só mais da carreira dele, mas da técnica realmente, do que evolui o desenho de percurso no Brasil hoje. A gente volta já já, é rapidinho. Cada detalhe pensado para não parar. Com pressão que acompanha cada limite. De um universo para o outro. Jimbro, seu ritmo, qualquer mundo. Como sempre, é rapidinho. E, mais uma vez, agradecendo a todos aqueles que nos apoiam para a gente conseguir levar informação de qualidade para você que é um apaixonado pelo universo equestre. Rafael, hoje, como é que está evoluindo, vamos dizer assim, o cenário nacional, concursos de salto nacional? O que mais se exige
dos cavalos. Qual é a tua maior preocupação hoje quando você vai pegar um concurso com 4 dias de competição que você tem que armar desde provas de 1 metro até as provas grande prêmio, clássicos e tal? O que mais te chama a atenção? O que te dá mais trabalho? Então, hoje nós temos cada vez mais um número grande de competidores em cada prova. A gente brinca assim, o desenhador ele faz prova, mas ele tem que saber para que ele está armando. Então, a gente não pode perguntar, é 1 mais 1 para quem está iniciando e uma raiz quadrada para quem já sabe mais, né? Então, cada vez mais o tempo é corrido, né? A gente tem que fazer os percursos com poucas mudanças. O nível dos cavalos melhoraram muito, a criação nacional melhorou muito. O piso, hoje em dia, também melhorou muito. Isso facilita o nosso trabalho, porque a gente consegue ter uma manutenção rápida, passa o trator rapidamente. Mas, em compensação, as distâncias começam a ficar um pouco mais longas também. Isso. Todas as alturas. E aí, com isso, foi feita essa grande mudança ocorrendo nas distâncias, né? Distâncias de material. Então, hoje a gente consegue colocar umas distâncias maiores, porque o cavalo perde um pouco menos de impulso na hora de saltar. Eu sempre brinco que, além de ser um piso de qualidade, ele tem que estar com a manutenção adequada. Eu dou um exemplo que é um exemplo na praia. A mesma areia que está fofa, que está seca, é a mesma areia que está na beira da praia, que está molhada. Se você correr na areia fofa, você vai ter dificuldade. Na molhada, você vai ter um rendimento maior. E o cavalo não é diferente disso. Então, não é só ter o piso de qualidade, ele tem que estar com a manutenção adequada, com o nível de água adequado. Então, ele demanda muita água, a gente precisa de ter um tempo para ter a manutenção. Muitas das vezes a gente perde um pouco essa manutenção porque não tem tempo para fazer uma manutenção adequada durante os intervalos das provas. O material hoje em dia são os materiais mais leves, né? A gente utiliza ganchos com uma profundidade menor, isso faz com... Isso, 18 milímetros, isso. E na frente pode usar até 20 milímetros, atrás agora só 18 milímetros. Isso faz com que o cavalo toque e a vara caia mais fácil, né? Então a gente usa as distâncias de maneira que as faltas aconteçam. O nosso julgamento é quem faz menos falta, né? O objetivo é não fazer falta, mas sem prejudicar o cavalo. Então a gente pensa no cavalo, na segurança. A gente tem que pensar que o nosso bem maior é o cavalo. A gente tem que preservar ele ao máximo possível. A gente precisa dele, o nosso esporte precisa do cavalo. Então, esse cuidado com o cavalo é essencial. Então, a gente faz com que as faltas aconteçam de uma maneira mais suave possível, para que não aconteça nenhum acidente. Nos grandes prêmios, a gente costuma usar o tempo também da prova para apertar um pouquinho, porque o nível dos cavalos é muito grande, a gente precisa que faça com que eles galopem um pouco mais, que eles pode ocorrer um pouco de falta. Se você der tempo, os cavaleiros conseguem fazer as perguntas com facilidade. Costumo dizer que se você deixasse os cavaleiros fazerem 2 paradas durante o percurso, eles possam retomar o controle, ninguém bate. Exatamente. Você retoma a calma, o cavalo. O normal é você ir seguindo o percurso, o cavalo vai cansando, vai pesando um pouquinho mais, vai tentando botar velocidade para fazer menos força, e é exatamente aí que está o termômetro bom desenhador, levar o cavaleiro até o último obstáculo com competência, com domínio. Exatamente. E a gente usa essas distâncias. Tipo, a gente faz com que o cavalo alongue, que o cavalo encurte, para poder gerar o controle. Tem o teste de força, a gente bota uma linha de paralela, que o cavalo tem que mostrar força, bota uma testeira delicada em cima, que ele tem que mostrar habilidade tanto do cavaleiro e técnica. E tem o composto triplo, por exemplo, o duplo ou triplo, que também já é um esforço em sequência. Hoje nós temos o material, as varas. Antigamente a gente pintava as varas com uma cor brilhosa, né? Tinta óleo. Hoje a gente utiliza mais alto nível, não estou falando de escola, nem de nível básico. No alto nível, né? Olimpíada, Pan-Americano, em um concurso grande, com prova de 1,60 m, 1,50 m, a gente utiliza varas monocromáticas, que a gente fala que são varas lisas. E uma única cor. E varas pastéis, com menos brilho. Isso faz com que o cavaleiro tenha que montar com mais precisão e que o cavalo tenha maior percepção da vara. Então, ele acaba fazendo um leve toque. Então, a gente usa também testeiras embaixo, algumas coisas para poder fazer com que o buraco, o rio, chamar a atenção do cavalo. Pé do obstáculo, para que ele tente... Exatamente. O cavaleiro bom, experiente, ele tem que cuidar mais daquele salto para poder achar. Exatamente. Chegar um pouquinho mais afastado quando o cavalo quer correr para o pé, né? Exatamente. Quanto maior o salto,
a faixa de erro do cavalo é menor. Então, tipo, um cavalo numa prova de 1 metro e 10, às vezes um proprietário tem um cavalo muito bom. E ele sai a 1 metro de distância de onde ele deveria ter saído, o cavalo cumpre a largura. Certo. Ou ele sai próximo, o cavalo se mexe e consegue saltar. Quando você começa a saltar 1,50 m, 1,60 m, essa faixa de erro é mínima. É uma linha. É uma mínima. Então, ele tem que ser bem preciso. Então, hoje os cavaleiros já têm isso na mente, eles contam os passos, né? Claro. E eles sabem exatamente quantos lances eles vão dar e o que eles têm que fazer, porque não adianta chegar no meio da linha e pensar o que ele vai fazer. Ele já tem que preparar o salto da entrada da linha, fazer com que aquele cavalo se chegue na melhor posição daquele exato ponto para poder ele saltar com a melhor parábola para não fazer a falta. Então, isso é um estudo, não é? É complicado. Então, o ideal é que todos os instrutores, cavaleiros também, independente se vão ser desenhadores de percurso, que tenham essa visão, para poder interpretar o que o desenhador está perguntando. Quando você reconhece o percurso, você tem que entender o que foi perguntado. Porque se você deixar para tomar a decisão lá depois do número 6, número 7, você vai fazer falta nos últimos. Exatamente. E o grande questão é o seguinte, o cavaleiro tem que saber exatamente quem ele está montando, ele tem que conhecer o seu cavalo. Sim. Porque uma mesma linha, com um cavalo ele tem que montar de uma maneira, vamos dizer que ou orientação para o aluno, de repente ele fala, olha, você saltar essa linha aqui, são 5 normais para você. Para o outro aluno, são 5 avançando, e para o outro aluno, são 5 diminuindo. Então, ele tem que ter essa leitura. Então, muitas das vezes, não no nível alto, mas no nível baixo, eu ainda acho que ainda falta isso nos instrutores, né? De nível mais iniciante, que eles precisam entender mais isso para poder eles passarem a informação mais precisa possível. Para cada aluno, para cada conjunto. Não é só cada aluno, é cada aluno, cada conjunto e cada situação específica. Então, essa leitura é muito importante. Porque se ele tiver bem feita essa leitura, ele pode passar para o aluno. O aluno pode não conseguir executar, porque é outra coisa. Isso. Mas a informação tem que ser dada da melhor maneira. E isso vai repercutir no resultado final, diretamente, entendeu? Lógico que no alto nível, os cavaleiros já têm essa percepção. Hoje, dificilmente o cavaleiro salta no coração, ele salta na técnica, ele sabe o que ele vai fazer. E muitas das vezes você vê no reconhecimento, eles fecham os olhos e mentalizam todo o percurso com cada conjunto, exatamente o que ele vai fazer. Até numa curva, por exemplo. Então ele vai abrir um pouquinho mais a curva, tirar um pouco o traçado para poder criar o espaço. Tudo isso, além do a longa e curta, eles usam o traçado para auxiliar na distância. Então, tem muitas coisas para serem vistas durante o reconhecimento que vai resultar no melhor resultado na prova. Certo. No dia que você tem um grande prêmio como última prova do dia, você primeiro faz esse desenho e depois vem adaptando ele para todas as alturas. Isso é um jogo de xadrez. É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça, você vai ter que montar e tentando mover as peças o mínimo possível para ganhar tempo entre as provas. Exato. Então, geralmente a gente faz isso que você falou, exatamente o que você falou, a gente faz a prova principal, pensa mais na prova principal e depois a gente vai tirando as outras provas. A gente não tem tempo para mexer nos obstáculos. Então, a gente tem que inverter um salto, outro, evitar que o triplo seja no mesmo lugar. Equilibrar números compostos para um lado, para o outro, entrada de paralela, entrada de vertical, um duplo para a direita, para a esquerda. Isso é o básico. Contar o número de óxido, contar o número de verticais. Isso a gente vai balancear, porque na verdade eu não posso fazer uma pergunta só para o cavalo que tem força, ou só para o cavalo que tem técnica, ou só para o cavaleiro que corre, ou só o cavaleiro que gira. Então, eu tenho que pensar em distribuir tudo isso. Ele tem que sair adequado para todos. Então, vai ter um cavalo que tem força, mas eu vou perguntar uma pergunta que ele tem que fazer uma parte técnica. E um cavalo que tem um lance grande, que corre num galope, mas eu preciso que ele encurte. E o outro também. Então, a gente tenta mesclar o máximo de perguntas possíveis. Lógico que de cada categoria. No nível mais alto, a gente usa mais essas perguntas de material mais leve, utiliza o muro, utiliza o rio, utiliza o buraco, que são coisas que vão fazer com que o cavaleiro monte diferente. Certo. E aí eles tirem um pouquinho o cavalo da mão. E aí, com isso, minimamente, ele faz a falta. Além de todos os efeitos que as distâncias ocorrem, tipo, eu em direção ao paddock, contra o paddock, a inclinação do terreno, se o terreno está fofo ou se tá mais firme, tudo isso também vai interferir. Tem a preocupação também com a posição do sol. Posição do sol. Raramente você vai
por opção sua, botar um triplo de frente para o sol da tarde. Você vai tentar botar de lado ou de costas. Exato. Nós temos hoje o telão também, que hoje é uma dificuldade. Às vezes a gente não tem essa informação onde vai ser o telão. Muitas das vezes a gente tem o percurso, mas não tem exato onde vai ser o telão. E a gente às vezes é surpreendido, o telão fica muito próximo à pista. Isso gera uma influência também. A gente tem que evitar esses obstáculos em direção ao telão. Certo. Então são muitos fatores que a gente tem que pensar. E outra, você tem um grande prêmio para realizar, que você quer um bom resultado, as provas que classificam para esse grande prêmio, você já vai dando uma ensaiada para a pessoa entender o teu jeito de montar, o que vai ser cobrado. Para que os cavalos cheguem melhores do que no grande prêmio do que estavam quando chegaram no concurso. Exatamente. Geralmente nós temos uma prova que antecede o grande prêmio, que é a preparatória. Então a gente não se preocupa muito com o número de zeros. Hoje a gente tem prêmios grandes, hoje os concursos cada vez mais dão mais dinheiro, né? E todas as provas têm prêmio. Mas, na verdade, essa primeira prova é o welcome, é uma prova de ensaio. Então, o que a gente costuma colocar? Hoje a gente coloca os obstáculos que a gente vai utilizar no grande prêmio, mas, exemplo, vou colocar um muro, eu coloco um muro com vara, boto a parte de baixo. Só para o cavalo acostumar com aquele desenho, tem muro muito exatamente, alguma besteira diferente, alguma coisa que eu queira usar no grande prêmio, mas eu posso ensaiar isso antes. Para preparar o cavalo. A gente lembra que o cavalo, na natureza, ele é um herbívoro, ele é uma presa. Então, muitas das vezes, o cavalo refuga por instinto de fuga. Sim. Ele foge. Então, a gente tem que desensibilizar ele. Lógico que os cavalos têm que ser trabalhados em casa. Claro. Mas a gente também, nosso objetivo não é surpreender o cavalo negativamente. A gente não quer que o cavalo se assuste, não quer que o cavalo refugue na hora da prova. Nosso objetivo é que ele faça uma falta mais natural. Mas não que todos os cavalos refuguem. O desenhador não vai ficar feliz que todos os cavalos refuguem o muro, por exemplo. Então, nosso pensamento é o contrário. A gente tenta mostrar antes para facilitar o trabalho do cavaleiro, para que ele ambiente o cavalo dele. Muitas das vezes a gente tem condições diferentes, tipo o indoor. O cavalo nunca entrou no indoor. Tem placa de LED, tem todas aquelas informações público próximo, TV, telão, tudo isso e a condição diferente, a ambientação. Muitas das vezes o cavaleiro fala assim, nossa, meu cavalo não está aquecido, número 1. Na verdade, o aquecimento é um erro, se ele não está aquecido, porque existe a parte de aquecimento. Aquecimento é a área de aquecimento. O cavalo tem que entrar aquecido, isso é um mito. O que acontece é a ambientação. Um exemplo, o cavalo vai saltar um indoor. Ele faz o aquecimento do lado de fora, numa outra luminosidade, numa outra condição. Quando o cavalo entra dentro do indoor, toda a atmosfera, eu sei que tem claridade, mas é uma luz diferente. Completamente. Então ele precisa de um tempo de ambientação. Então muitas das vezes o cavaleiro mal informado pelo instrutor e tudo, ele já começa rápido e aí refuga o número 1. E aí a culpa é do desenhador, não. O cavalo se assustou. Sim. O cavalo não teve tempo para se ambientar com o ambiente. Como a gente. Exatamente. Você entra num túnel, você tem aquele momento que você não consegue enxergar bem. Daí a pouco tá bom. Quando você sai lá fora, tua ilha está aberta de novo, ou ele vai ter que se adaptar para filtrar essa luz. Então essa ambientação é muito importante. Então, assim, tipo, é uma dica, assim, dica não, mas quem já sabe, tipo, entrar um pouquinho antes, se conseguir, ou então usar mais os 45 segundos, tentar dar uma volta com o cavalo, fazer com que ele consiga se ambientar um pouco melhor, e aí depois você começa o percurso, o cavalo já está mais ambientado naquele ambiente. Agora, aquecido ele tem que estar, ele tem que estar pronto, entendeu? Ele já tem que estar aquecido e com a respiração baixa, ou seja, dá mais um salto e vai para a pista. Esse é o pior, é o que você vai deixar o cavalo ofegante antes de começar o percurso. O ideal é você fazer esse aquecimento, botar o cavalo ao passo, ir para a porta da pista na primeira oportunidade, ir lá para dentro, começar a andar, e aí começar a ter o percurso com o ideal, que é o cavalo aquecido, quase suando, mas com a respiração tranquila abaixo. Exatamente. Então, para a gente pensar assim, a gente falou rapidamente várias coisas, são vários fatores que fazem a diferença, muita diferença. A atenção do cavaleiro, principalmente nesses concursos grandes, tem que ser total. E a gente vê que hoje em dia eles fazem um trabalho psicológico. Isso é importante também, porque muitas das vezes a pessoa erra o percurso. Não no grande prêmio, no mais alto é mais difícil, mas no pessoal iniciante erra o percurso por nervosismo. Ou faz uma falta por nervosismo. Aconteceu aqui no concurso, a pessoa errar o percurso. Saltar um obstáculo, já saltou e ser eliminado e tudo. Então tem muitos fatores que fazem com que faça a diferença. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla do que é o esporte. Eu acho que cada vez mais tem vários estudos, a tua iniciativa de podcast, de entrevistas, é uma divulgação gratuita para poder as pessoas terem uma visão diferente. Tem como buscar.
Tem a parte veterinária, tem as partes de julgamento, de caneleira, boleteira, alimentação. Então tem ferradura. Então tem muita coisa, muita coisa envolvida nisso aí. Até a parte de selaria, eu lembro, vou dar um exemplo aqui. O Júnior Matos, uma vez, eu botar cabeçar na época, quando a gente não sabia que cabeçar de uma galera era diferente, né? E aí ele falou, olha, a focinheira tem que estar um dedinho aqui do maxilar, né? Que é os examóides depois. E a gente não tinha essa noção. Tipo, é uma coisa básica, mas se você não passar, a gente não sabe onde é que coloca a cela, o melhor ponto de equilíbrio e tudo, o que usar, porque muitas das vezes a gente copia. Isso, só de ver. Já vê os outros copia. Vê a pessoa usando um Ed alemã e você vai pegar um cavalo novo e chegou na semana do cavalo novo, chegou no seu área, você já coloca uma rédea alemã e quer que ele flexione. Ele não tem a musculatura pronta, ele não está preparado. Então tem muita coisa que a gente precisa estudar e aprender e não só copiar. Entender o porquê daquilo. Então, o grande segredo, como eu estou falando mais da parte de desenhador, a pessoa tem que entender o que está sendo perguntado, para poder ele tentar responder, porque o objetivo é difícil. Você nem entendeu a pergunta, exatamente. Provavelmente a tua resposta vai ser errada. Então, eu sempre penso assim, acho que esse cuidado e esse estudo cada vez mais faz a diferença no resultado final. É isso. E a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, agradecendo mais uma vez a quem nos apoia e espero que vocês apoiem quem nos ajuda. Se você tiver qualquer produto ou serviço e quiser divulgar com a gente, nossos números estão aqui, a gente volta já. O que você quer mostrar em vídeo? Um produto? Um serviço? Sua marca? O momento é agora. Apareça, brilhe, cresça. Do roteiro à entrega. Para quem já chegou, para os melhores. Para quem decide, para você. Seu próximo vídeo começa aqui. artefinalprodutora.com. Olá, estamos de volta. Vamos aí para a terceira parte, para a gente sugar mais informação do nosso amigo Rafael Ferrares. Ferrares, quem está começando no esporte ou ajuda já no seu clube, a um desenhador, ajuda a armar os obstáculos para um treino, como é que essa pessoa busca informação? Onde é que ele pode se desenvolver? Como é que ele entra em contato com pessoas como você, que hoje estão no cenário, rodando aí os concursos no Brasil? Então, Mozão, eu ministro o curso pela Confederação Brasileira de Hipismo. O ideal é que a pessoa faça o primeiro curso, né, para poder ter uma noção básica do que é o esporte. E a partir daí, ele tem que acompanhar os desenhadores, né? A gente fala que é assistente do desenhador. Procurar o comitê organizador e entrar em contato com os desenhadores e começar a participar desses concursos para poder vivenciar na prática como é que é o nosso trabalho. O nosso trabalho ele começa cedo, é o primeiro a chegar e o último a sair. São poucas pessoas que têm essa disponibilidade e querem buscar isso. Mas tem muitas pessoas que, quando eu faço o curso, a maioria quer só ter o conhecimento para treinar em casa, para entender como é que funciona, para fazer um percurso treino em casa. Isso também é interessante, porque a pessoa vai treinar o que ele vai saltar na prova, entendeu? Ele vai simular aquela questão. Então, eu acho que sempre que tiver os cursos, eu sempre divulgo no meu Instagram, a CBH também divulga, não só sou eu que ministro o curso, mas tem outras pessoas. E eu aconselho o seguinte, façam com várias pessoas, seja assistente de várias pessoas, aprendam com várias pessoas. E não quer dizer que você não tem que ser o espelho do Hélio Pessoa, nem o espelho do Leopoldo, ou o espelho do Guilherme. Mas se você conhecer tudo de todos, você não vai ter um estilo próprio. Exatamente. E desenhador é isso, é o estilo, é a característica. Então você tem que pegar o melhor do Monzon, pegar o melhor do Leopoldo, pegar o melhor... Então pega o melhor de cada um e forma o seu pensamento. Então eu acho que cada um tem a sua característica. Eu digo assim, o desenhador é um artista. Então, vamos dizer um exemplo, pintar um quadro, né? Tem pessoas que pintam, jogam a tinta no quadro e seu quadro é lindo. Tem pessoas que conseguem ser geniais. Tem pessoas que pegam um lapisinho e pintam com 20 pincéis, 20 cores diferentes e também tem o seu valor. Lógico que a gente tem todos os regulamentos, todas as técnicas que a gente tem que usar, mas isso a gente não pode perder nunca, que é a criatividade. Esse é o nosso legado, é a parte que a gente precisa deixar assim de conhecimento para os outros. Então, cada um busca o melhor do Rafael, o melhor dos outros desenhadores, para poder gerar a sua ideia, o seu pensamento. E, fundamentalmente, o desenhador tem que conhecer cavalo, conhecer o esporte, porque não adianta ele fazer
uma prova de 1 metro com 13 esforços, com uma distância enorme, com todos os obstáculos na altura máxima. A ideia não é essa. O Rafael disse logo no início aqui, eu estudo a ordem de entrada, eu vejo quem são os meus clientes naquela prova. E para fazer uma prova em que todos, em princípio, consigam terminar e que aquele que montar melhor vai ganhar. Mas a gente não quer 30% de cavalos eliminados, a gente não quer muitas faltas no mesmo obstáculo, porque fica parecendo que aquele obstáculo, sim, estava over para aquela prova, né? O ideal é que as faltas aconteçam em praticamente todos os obstáculos e que seja uma responsabilidade do cavaleiro conduzir seu cavalo para a condição de passar o obstáculo zero, passar limpo, e não aquele obstáculo como uma pergunta quase que impossível de responder por todos os alunos, vamos dizer assim, da prova, né? Fazendo aquela prova. Exatamente. Essa distribuição é difícil. A gente tem que tentar não pesar em momento nenhum, em nenhuma parte, e entender para que a gente está armando. Nem sempre a gente tem que estudar o local que a gente está armando. Muitas vezes vai armar no interior. Hoje não, um tempo atrás, ainda existe, mas um tempo atrás nós tínhamos uma diferença muito grande do nível dos cavalos. Se armar uma prova na hípica de 60 centímetros, é diferente de se armar uma prova na hípica no interior do Rio. O nível dos cavalos, o tamanho dos cavalos, tudo isso interfere. Então, se choveu, se não choveu, está seco, está molhado. Exatamente. Muda tudo. Então não é só... Muitas das vezes quando eu ministro o curso, as pessoas vêm me perguntar, Rafael, eu quero saber 5 lances de 1 metro. Quantos metros eu tenho que colocar? Depende muito. Então, não existe essa resposta. Exato. Então, tem muitos fatores, a pessoa tem que entender tudo isso, aonde ela está armando, ao nível dos cavalos que ela está armando, o piso, tudo isso que vai fazer com que a distância fique boa ou fique ruim em determinado momento. Para determinado conjunto, por exemplo, um cavalo que tenha sangue lusitano, ele vai fazer 6 lances com conforto numa linha em que 5 está apertado para um brasileiro de pismo ou para um anglo-árabe de esporte. Né? Com certeza. Hoje nós temos uma dificuldade que agora já estamos conseguindo mudar, que os comitês organizadores façam as provas exclusivas para cavalos novos. Antes a gente tinha muita mistura de categorias, então isso dificultava um pouco o nosso trabalho, porque o cavalo novo ele precisa um pouco mais de espaço, ele tem um tempo de reação menor, a ação do cavaleiro. Então, a gente precisava usar umas distâncias mais longas, porque o objetivo que o cavalo tem é a aprendizagem. E aí misturava algumas categorias. Hoje, nós temos o brasileiro de pismo, que já tem as provas específicas de cavalos novos, e dentro dos concursos nacionais também já estão separando isso. Isso vem facilitando o nosso trabalho para a gente conseguir direcionar mais as provas específicas para os cavalos novos e as provas específicas para a categoria. Para ajudar esses cavalos a se desenvolverem da melhor forma possível. A ideia não é cobrar deles tanto nessa época, né? E o desenhador, ele é responsável por isso. A gente é responsável pela formação do cavalo e a formação do cavaleiro. Então, um mau desenhador, ele vai destruir o nosso esporte, porque ele vai... O evento. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, nosso objetivo é que o cavalo novo passe o percurso, que ele aprenda a saltar. Ele está em desenvolvimento. E da mesma maneira que um iniciante, ou um cavaleiro amador, que é um investidor, a gente precisa que ele termine o percurso, que ele saia feliz da pista. Sim. Essa pessoa é que vai promover o nosso esporte. Agora, numa categoria de alto nível, aí sim a gente pode buscar mais questões, que já são profissionais, que montam todo dia. O cavaleiro amador monta 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, ou às vezes nem monta o cavalo, o profissional monta, ele em cima da hora vai saltar a prova. Então, ele não está tão conectado com o cavalo. Ele tem as dificuldades de tempo, de psicológico também, de ficar nervoso. E tudo isso a gente tem que pensar. E pensar em preservar eles, porque eles são o investidor e os cavalos novos. O futuro é os cavalos novos, as crianças e os nossos proprietários. Né? E aí depois, lá para frente, os profissionais vão lutar para manter, dar resultado com os cavalos. Aí já é outro nível de investimento, né? O cavaleiro, o investidor quer ver o cavalo dele ganhar. Aí já é uma outra coisa. Mas aí o cavaleiro vai ter que responder as questões mais pesadas, mas ele já está bem preparado, ele monta todo dia, é profissional da área, né? Essa é mais ou menos a nossa ideia. A gente costuma dizer que o cavalo o ideal é que ele comece a competir aos 5 anos, e ele não pode participar, por exemplo, dos Jogos Olímpicos ou Pan-Americano antes de completar 9, ou seja, são 5 anos de uma lida diária, de aprendizado, de carinho, de controle, de alimentação, treinamento bom, ensinando o cavalo, como ele falou aqui de uma forma muito inteligente, dessensibilizando ele para algumas coisas, ele vai acostumar a pular dentro de
de lugar fechado, com luz artificial. O cavalo vai aprendendo tudo isso. E o ideal é que ele se machuque o mínimo possível. Então, o cuidado com os pisos, o cuidado com o tipo de obstáculo, com o próprio treinamento, nunca passar do ponto para o cavalo ficar dolorido demais, para que no dia seguinte ele não queira trabalhar, não queira se desenvolver. A dor faz parte da evolução, mas a dor acima, você perde mais tempo indo depressa, né? Como o Hélio Pessoa dizia, vou devagar porque tenho pressa. É isso mesmo, é a maneira certa de chegar. Meu amigo, Obrigado, Mozão. que espetáculo. Obrigado aí Obrigado a por você. tudo que você disse. Conselhos espetaculares. Os contatos do Rafael estão aqui aparecendo para você. E mais uma vez convido, se você tem algo para nos falar, tem algum produto para oferecer para esse encantador universo equestre, entre em contato conosco. Esse Eu Tô na Pista. Quinta-feira que vem tem mais. Forte abraço. Obrigado, Mozão. Tamo junto.